Senhoras e senhores, boa tarde. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à palestra O Nosso Segundo Cérebro, que é um evento realizado pela Comissão Permanente de Apoio à Saúde dos Magistrados e Servidores, a COPAS, em parceria com a Escola Judicial do Paraná, a EJUD, cujo objetivo é abordar questões relevantes sobre aquele que é considerado o nosso segundo cérebro, o intestino. Queremos agradecer ao desembargador Luiz Fernando Tomasi Keppen, presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, ao desembargador Ramon de Medeiros Nogueira, diretor-geral da Escola Judicial do Paraná, e a desembargadora Vilma Régia Ramos de Rezende, a presidente da Comissão Permanente de Apoio à Saúde dos Magistrados e Servidores, pela realização desta palestra, que será realizada pelo Dr. Luiz Antônio da Silva Sá. O Dr. Luiz Antônio da Silva Sá é médico, especialista em clínica médica pela Sociedade Brasileira de Clínica Média, em geriatria e em gerontologia pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, e é especialista em distúrbios da memória. É professor da Faculdade Evangélica Mackenzie do Paraná, fellow no Ospedale Agostino Gemelli, em Roma, Itália, e presidente da Abramurgem, Associação Brasileira de Medicina de Urgência e Emergência. E, neste momento,
temos a honra de passar a palavra ao nosso palestrante. Dr. Luiz Antônio, seja muito bem-vindo, está com a palavra. Muito obrigado, Samuel. Agradeço a oportunidade de estar aqui para falar de um tema muito atual, não é? E que ele possa servir de conhecimento para todos que estão presentes e os que estão assistindo. Na realidade, o Samuel já matou o diagnóstico, eu posso ir embora, porque ele já falou qual que é o segundo cérebro, não sei nem o que eu estou fazendo aqui, né? Já vamos embora, né? Você não precisava ter falado, ele já entregou o ouro aqui. Mas, enfim, vou tentar arrumar o que ele me bagunçou minha vida. Eu ia deixar mais por fim, né? Não, criar aquele suspense. Eu prometi para você que esse suspense, você estragou tudo, mas tudo bem. Então, vamos lá. O que está acontecendo? Está acontecendo... Você quer apagar? Acho que fica melhor, né? O pessoal para dormir essa hora já é mais difícil. O duro é dar aula depois do almoço, rapaz. Aí é complicado. Estão me ouvindo bem? Está saindo bem no som? O som que sai no... Está saindo bem, né? Às vezes não fica tão legal. Quando a gente fala no segundo cérebro, isso trouxe para muitas pessoas uma surpresa. Credo, segundo cérebro, um já está de bom tamanho, coisa assim, não é? Mas a medicina está evoluindo e de uns anos para cá, muitas coisas surgiram, muitos trabalhos, muitos estudos, e chegou-se hoje à conclusão, e isso é relativamente moderno, que nós temos um segundo cérebro, que ele é tão importante quase como o nosso primeiro cérebro aqui em cima, não é? Então, é aqui. Esse nosso segundo cérebro, como o Samuel muito bem já falou, é o nosso intestino. Porque a gente sempre teve a noção que o intestino é um tubo. É um tubo que serve, né, para receber o bolo fecal e eliminá-lo, e estamos conversados. Mas acontece que não é bem assim. A história conta, e a medicina, claro, e os estudos, que tem muito mais coisa por trás disso que a gente está falando agora. Então, uma parte anatômica, para que vocês entendam um pouco como que é o intestino. O intestino é um tubo, não é? Que da boca até o ânus mede aproximadamente 9 metros e ocupa uma área de 250 metros quadrados, é um apartamento. Ninguém entende como é que pode 250 metros caber nesse espaço. Mas a natureza foi tão esperta, tão inteligente, que faz caber num espaço pequeno uma tantada de metros, como são esses 250 metros aqui. Então, a grande parte do intestino, do sistema digestório, é constituído pelo intestino, não é? E ele é dividido em duas partes, o delgado e o grosso. Essa parte anatômica eu gosto de explicar para que as pessoas entendam um pouco mais, porque ninguém é médico aqui, não é por 4 centímetros de diâmetro. E possui 3 subdivisões. O duodeno, que é na continuidade do estômago, todas essas alças, que é a parte maior, que é o jejuno, e a saída dele, já em conexão com o intestino grosso, chama-se ilho. E o intestino grosso, não é? Ele é aquele que absorve água. Então, aqui é uma situação muito complicada. Vocês são jovens, talvez não tenham esse problema. Mas a pessoa de mais idade tem um problema muito sério, que é de fazer cocô. E acontece que, à medida que esse bolo fecal fica dentro do intestino grosso, ele vai sendo absorvido ou reabsorvido mais água. Ele vai tornando-se cada vez mais duro, mais seco. Então, é por isso que muitas pessoas têm dificuldade de evacuar de uma forma mais simples, porque aquilo está endurecido. Há casos, inclusive, que forma-se nessa região, que nós chamamos de fecaloma, e muitas vezes tem que ir para um hospital para tomar uma providência para tirar esse cocô endurecido que está ali. Então, entre tantas funções, uma delas é reabsorver a água na medida que o bolo fecal vem vindo até a sua eliminação do reto e do ânus. Nós temos o apêndice no começo desse intestino grosso, que no passado era tão operado, não é? A gente ouvia falar tanto, pô, o cara tinha apendicite, foi operado. Hoje se escuta pouco isso daí. Mas muita gente morreu também de apendicite, diagnóstico tardio, e eu tenho na família 2 casos muito sérios, né, Janaína? De situação de apendicite de gravidade muito grande. Nós temos o seco, o colo ascendente, transverso, o descendente, o sigmoide, o reto e o ânus.
Nessa porção aqui é onde tem mais o que as pessoas falam, está com divertículo, que é a doença diverticular, o nome correto, não é? A pessoa tem divertículo, e aquilo incomoda bastante, inclusive sendo causa, dependendo da posição, até de criar pólipos e câncer, não é? Quando se fala câncer de reto, é muito comum essa posição. É nos cânceres mais comuns que nós temos, é nessa região do reto, do ânus e nessa descida aqui. Bom, feito isso, nessa porção, nessa primeira parte assim, anatômica, a gente vai seguir dizendo que é o seguinte, que o intestino não é somente esse tubo na qual passam os alimentos, com a função de só simplificá-los para facilitar a absorção pelo organismo. Não é simples, não é só isso. É isso que eu quero explicar-lhes, que a coisa agora tomou uma desenvoltura muito grande para que isso possa realmente ter o conhecimento que nós temos atualmente. Então, além de desempenhar funções importantes, como fazer com que as vitaminas sejam devidamente absorvidas e fortalecer o sistema imunológico, há uma outra função muito importante, que é essa conexão cérebro-intestino, que agem conjuntamente. E nós veremos no decorrer dessa palestra quão importante essa relação é. Então, hoje está inundado de assuntos, artigos sobre o intestino, sobre essa relação, revistas publicam, livros publicam. Eu fiz uma revisão esses dias e talvez, para a surpresa de vocês, talvez tenha uma literatura que está predominando muito hoje em dia, que talvez supere essa, que é espiritualidade na medicina. É um assunto assim que está crescendo assustadoramente. Hoje as pessoas estão entendendo a importância da espiritualidade, da parte espiritual no tratamento médico, e os artigos não param de sair. Então, talvez o único assunto grande para que todos possam entender essa relação que há muito forte. Bom, e o intestino, então, é um sistema nervoso autônomo. Diferente de qualquer outro órgão do corpo, nosso intestino pode funcionar sozinho. Ele não tem aquela dependência do cérebro. Eu posso fazer isso? Porque, normalmente, outros órgãos pedem licença para o cérebro, se pode. Ele não quer nem saber. Ele vai lá e faz. Tem sua própria autonomia para tomar decisões, não precisa que o cérebro lhe diga o que fazer. O que governa o intestino é o chamado sistema nervoso entérico, que é uma sucursal do sistema nervoso autônomo do corpo, que é o responsável por controlar diretamente o sistema digestivo. Então, o intestino tem um sistema próprio, é dele. Então, esse sistema é autogovernado, quer dizer, não tem interferências externas. Somente como nós vamos ver no decorrer dessa apresentação, e que algo não funcionando bem, aí sim tem uma relação muito grande com o cérebro. Bom, esse sistema nervoso, essa primeira parte pode ser meio maçante, né? Puta, cara chato, cara, eu dormi, esse cara fica falando aí. Mas é que essa primeira parte eu preciso dar essas explicações para vocês entenderem depois, senão esse cara, estou perdido aqui. Antes que se percam, deixa eu dar uma segurada aqui. Então, esse sistema nervoso, ele se estende pelo tecido que reveste todo o sistema digestivo, possuindo seus próprios circuitos neurais. Então, ele tem uma relação muito grande, né, do cérebro e vai até o intestino. Principalmente, nós temos um nervo muito grande, que é o nervo vago. E esse nervo é o maior nervo craniano que nós temos, e esse nervo, ele percorre, não é, do cérebro até o intestino, levando e trazendo informações. Então, faz uma relação muito grande entre o intestino e o cérebro. Então, ele faz essa forma dessa ligação do sistema nervoso central, nós temos o sistema simpático, tem o simpático e tem o parasimpático também, através, principalmente, como eu expliquei para vocês, desse nervo enorme, que é o nervo vago, que leva e traz as informações, porque isso é um cabeamento. A questão nervosa, talvez vocês não entendam bem, é uma transmissão nervosa, a transmissão elétrica. Se você cortar um nervo, acabou. É como cortar luz. Um cabo de luz, aí você cortou aquele cabo, não vai ter luz dali para frente. A questão nervosa é a mesma coisa. Tem pessoas que sofrem uma cirurgia, pequena, que seja, grande, e parece que foi meio amortecido aquele lugar, parece que a sensibilidade diminuiu. Muitas vezes, sim, que cortou o nervo, cortou a ligação. Então, a transmissão já não se faz tão perfeita como era antes, não é?
Então, nós precisamos muito dessa conexão íntegra para que as coisas se processem como tem que ser. Bom, e aí começa a ficar interessante essa nossa aula. Por quê? Porque o intestino ele é um sistema nervoso, possui impressionante quantia de mais de 100 milhões de neurônios e produz mais de 30 neurotransmissores. O intestino só perde neurônios. Neurônios é a célula nervosa que nós temos das transmissões do que nós precisamos dela. O intestino só perde para o cérebro em número de neurônios. Então, vejam aí, já está começando a interessar o assunto. Ele é responsável pela produção e armazenamento dos neurotransmissores, 95% da serotonina e 50% da dopamina. A serotonina, para quem não conhece, acredito que já ouviram falar, ela tem uma função muito importante, não é? Ela processa e transmite informações e estímulos sensoriais por intermédio dos neurônios, sendo responsável pelo bom humor, felicidade, bem-estar e a memória. E a dopamina pela motivação e prazer. Então, esses dois neurotransmissores são muito importantes, muito importantes. A serotonina, esse público que daqui é um público jovem, talvez não passou por isso, mas eu sempre explico que mais ou menos uns 30 anos atrás, a maioria que não era nascidos ainda, quando começou a falar em questões de depressão e essa situação que hoje é quase a doença número 1, que nós caminhamos para termos em primeiro lugar no mundo depressão. E o Brasil é um dos países que vai ter o maior número de pessoas depressivas e pessoas ansiosas. Atualmente, nós ocupamos o segundo lugar do mundo em pessoas ansiosas. Do mundo. Só perdemos para o Japão. Então, surgiu naquela época, e foi um início, quem lembra-se, talvez, do Prozac, que o Prozac é um inibidor seletivo de recaptação da serotonina. Então, descobriu-se por ali que a serotonina era o grande neurotransmissor, era aquilo que trazia realmente o bem-estar da pessoa. Tanto que foi dito, o Prozac é a pílula da felicidade. Então, começou a pôr Prozac na caixa d'água das cidades, né? Na saída, então, para o pessoal ficar alegrinho, ficar feliz. Então, descobriu-se depois que o mecanismo todo ele passava justamente pela serotonina. Então, vocês vejam a importância que tem esse neurotransmissor, sendo ele produzido 95% dentro do intestino. A gente tinha uma ideia que ele era produzido no cérebro. Então, o cérebro produz apenas 5%, se tanto. O restante todo é no intestino. E se eles caírem, o nível deles no organismo cair por alguma razão, vai ser comprometida a saúde física, a saúde mental, não é? E todas as nossas emoções ficam comprometidas. Então, a gente já está começando a entender, eu estou levando vocês ao raciocínio, estamos começando a entender a importância que se tem do intestino em nossas vidas. Bom, o intestino controla as emoções, estado mental, estando ligado a níveis de estresse e ao estado de ânimo. A saúde desse órgão, o intestino, determina o bem-estar do cérebro. Se o intestino está bem, o cérebro está bem. Muitas vezes, como nós veremos, se o cérebro não está bem, o intestino também não está bem. 70% das células do nosso sistema imunológico vivem no intestino. As pessoas dizem assim, minha imunidade está baixa. Mas tem que ver como é que está teu intestino. Muitas vezes a tua imunidade ela não está legal, porque teu intestino não está legal. Vocês estão entendendo a importância? Como já está trazendo interesse, agora já estão mais de olhinhos abertos. Com problemas intestinais, a pessoa é mais vulnerável a doenças imunológicas e mentais. E vocês vão ver isso já já. Então, vocês estão começando a entender a importância que tem nesse nosso segundo cérebro aí. A relação é muito grande, não é? Entre eles, assim, é direto. Bom, então, relação do cérebro e as doenças intestinais. A conexão entre o intestino e o cérebro comprova a relação entre doenças intestinais, emoções, sistema imunológico, defesa do organismo, obesidade e digestão dos alimentos. O bem-estar geral está relacionado ao funcionamento do intestino. Fiquem 2 dias sem fazer cocô. Como é que vocês ficam? Quando as mulheres que estão aqui viajam e ficam aí 5 dias sem ir no banheiro, é horrível, não é? Aí já começa de mau humor, aquela coisa toda, já não funciona. Então,
já estão entendendo como é importante essa relação. A pessoa não vai ao banheiro, opa, não está legal. Se o órgão não estiver funcionando adequadamente, pode ser desencadeado não apenas alterações gastrointestinais, como também transtornos emocionais e psiquiátricos. O intestino não funciona bem, pode levar, com certeza, a ansiedade, raiva, nervosismo e tristeza, que tem origem no intestino. Opa, vamos pensar melhor nesse assunto aí, já não está tão simples assim. Então, não funcionando bem, alguma coisa não está legal. A quase totalidade de quem sofre de doenças crônicas envolvendo o cérebro, como, por exemplo, depressão, pânico, ansiedade, enxaqueca, autismo, esquizofrenia, etc., sofre também de problemas no sistema digestivo, em maior ou menor grau, como constipação é o intestino preso, né, trancado, síndrome do intestino irritável, que é complicado isso mesmo, cinetose, que é enjoo fácil quando em movimento, colite, doença de Crohn, e todo tipo de má digestão e intolerâncias alimentares. Então, tendo uma doença dessa, você pode ter outra de presente, né? Vem de lambuja. Você paga uma e ganha duas. É aquela situação que você vai no mercado, não tem? Leva três, paga dois, aqui você paga um, leva dois. Então as coisas estão muito ligadas. Mas para que tudo isso funcione bem, precisa de algo maior do que a gente pode imaginar, que é a microbiota. Microbiota? O que é isso? Microbiota é aquilo que se chamava até algum tempo atrás da flora intestinal. Então, a microbiota é igual à flora intestinal. Só que hoje a gente não fala flora intestinal. O nome correto é microbiota. Por quê? Porque se falar só em microbiota, em flora, a flora representa só bactérias. Mas descobriu-se que essa microbiota ela é composta de bactérias, de vírus, de fungos e protozoários. E esse conjunto desses micro-organismos que vivem no intestino humano, eles estão em harmonia com o nosso corpo, nos ajudando em diversos processos. A gente sempre tinha uma ideia de que bactéria era do mal. Protozoários, vírus, fungos, todos eram do mal, mas tem os do bem. E a gente sabendo como levá-los, eles são muito, muito, muito importantes para o nosso bem-estar. Esses seres vivos contribuem para o bom funcionamento do corpo. São mais de 40 trilhões de micro-organismos, divididos em mais de 1.000 espécies diferentes, que estão dentro do nosso organismo. Nós somos mais micróbios que humanos. Nós temos mais micróbios, mais bactérias, vírus, fungos e protozoários do que temos células em nosso organismo. Os primeiros estudos diziam que nós tínhamos 100 trilhões de micro-organismos e 10 trilhões de células. Aí eles acharam que era muito, alguém foi lá, teve a paciência de contar um por um, não sei como, mas deve ter tido, não sei quantos anos levou isso. Mas, enfim, hoje, aproximadamente, 43% são células e de 100%. Então, quer dizer, nós temos a maioria de bichos, não é bicho, né, claro, mas vamos dizer desses micro-organismos do que nós temos em células. Então, nós somos muito mais micro-organismos do que somos células. E o peso é de 1 a 2 quilos. Para vocês terem ideia de 1 a 2 quilos, isso é maior que o peso de um rim, por exemplo, depende do tipo de coração pequeno. Então, 1 a 2 quilos representa 1 quilo, é algo pesado. Imagine 2 quilos de micro-organismos. É coisa, é muito. Os micro-organismos são seres que você tem que ser um microscópio eletrônico muito bom para você poder vê-los. Então, imagina, juntando tudo isso, dá 2 quilos, é bastante. Bom, então, continuando com ela. A microbiota intestinal pode influenciar a função cerebral por meio das vias neurais, endócrinas e imunológicas. E o cérebro pode, por sua vez, utilizar as mesmas vias para influenciar a composição da microbiota intestinal. Então, a relação é muito precisa. Se algo não funciona bem de um jeito, também não vai funcionar do outro. Então, precisa que essa relação seja perfeita dentro desse mecanismo todo que nós estamos explicando aqui, não é? E como é que essa microbiota se forma? Como que vem? Então, a criança está no ventre da mãe e, quando ela nasce, ela passa a ter contato com as células da mãe, principalmente pelo canal vaginal. A criança que é nascida de parto normal,
ela tem uma microbiota melhor do que aquela criança que nasceu parto cesáreo. Ela tem muito mais imunidade do que outra criança. E se ela amamentou na mãe, mais ainda. Então, tudo que a mãe tem vai passando para a criança. Por quê? Porque ao longo da vida, a mãe desenvolveu a sua própria microbiota, não é? Então, até os 3 anos, a criança vai formando essa microbiota. Dos 3 anos até a idade adulta, essa microbiota, que estão entendendo a microbiota o que é, né? Entenderam ali? Ela vai atingindo a sua expansão e, como quase tudo na vida, me perdoem as pessoas de mais idade, mas à medida que a pessoa envelhece, vai decrescendo esse número de microbiota, de micro-organismos, levando, infelizmente, a pessoa de mais idade a uma série de doenças. Então, enquanto nós temos a nossa microbiota a pleno vapor funcionando bem, está tudo tranquilo. À medida que nós vamos perdendo isso, vai tendo realmente uma série de consequências. E como nós falamos na infância, por exemplo, uma criança que nasceu, vou dizer, no interior, né? A gente é do interior, a Janaína já é mais... a gente eu sou do interior, tal, né? Criado assim no meio do barro, e vai, e machuca, e chega em casa, ainda quase apanha da mãe, porque veio sujo, faz aquela bagunça toda, né? Cai, bagunça e tal. Essas crianças têm muito mais resistência do que as moderninhas, que já estão desde cedo, não saem de casa, na frente do computador, do tablet, né? Ficam ali o dia todo. Quer dizer, eu sempre brinco e falo que no passado a mãe falava, entra menino para casa, vai ficar o dia inteiro na rua. Hoje é o contrário. Você não vai sair, fica o dia inteiro na frente desse computador, vai tomar um sol, vai sair. Então, quer dizer, as coisas mudaram. E, logicamente, que uma criança criada no meio da bagunça, não estou dizendo que tem que ser criada na sujeira, entendam bem, estou dizendo que teve contato, né? Comer fruta no pé, andar descalço, essas coisas que é do interior, ou não sei aqui na cidade como é que é. Vai adquirindo muito mais resistência do que uma criança criada numa circunstância como esta. Então, isso tudo faz parte da imunidade e da resistência. Eu sempre brinco, né? Sempre brinco, e me perdoe a brincadeira. Isso é mais ou menos, olha, me perdoe a brincadeira. Você vê um vira-lata na rua, é chuva, não come direito, e sobrevive. Aí pega aqueles cachorrinhos mais coisinhos, não sai do veterinário, não sei o quê, e morre, cheio de doença, aquela coisa, não é? Então, quer dizer, não estou dizendo que tem que viver na rua, não é bem assim. Mas esse contato com esse mundo exterior faz com que a pessoa tenha uma resistência muito maior do que aquela pessoa que fica numa redoma de vidro e não tem contato com o exterior, não vive uma vida mais intensa, em interação com a natureza, principalmente, né? Isso que eu quero defender. O contato com a natureza é muito importante. Bom, e essa microbiota, ela tem inúmeras funções benéficas no nosso organismo. Defender-nos de micro-organismos prejudiciais, ela é uma defesa. É bactéria contra bactéria, só que a nossa é mais forte que a ruim. Se nós deixarmos a nossa fortalecida, ela vai vencer a ruim. Por isso que eu vou falar depois, vocês vão aprender isso. Aqui está meio desconfigurado, porque esse slide é um slide largo, então, porque a tela é pequena, ele ficou meio apertadinho, mas tudo bem. Eu já aprendi, ainda bem que eu decorei antes, não? Bom, 70% das células do nosso sistema imunológico vivem no intestino, já vimos isso. Então, essas outras das funções, né, que digerem melhor alguns tipos de alimento, como aqueles que têm teor elevado de fibras. Então, a microbiota, ela tem essa função muito grande, como nós estamos vendo aqui, né, nos defender e a imunidade. Retira a energia dos alimentos, tudo isso são esses micro-organismos, que a gente não dava valor. Bactéria, tem que matar essa cambada aí. Favorecer a absorção de minerais, como magnésio, cálcio e ferro. Sintetizar vitaminas essenciais, tais como vitamina K, complexo B e aminoácidos. Ajudar a regular o apetite e a sensação de saciedade. E aqui tem estudos, eu vou mostrar no final, muito grande em relação à obesidade. Quem tem uma microbiota ruim é um passo enorme para ser obeso. Influenciar o nosso comportamento e humor. Doenças mentais, principalmente depressão. 35% dos pacientes depressivos têm problemas intestinais. Então, como eu falei, você tem uma e ganha outra. E para você ter essa microbiota saudável, o que você tem que fazer? Evitar sedentarismo.
Então, é tirar a pessoa do conforto, da zona de conforto. Atendi um senhor essa semana, e ele, sentadão lá no sofá, na cadeira, eu falei, o senhor tem que fazer exercício, o senhor tem que sair, fica o dia inteiro em casa. Ai, já trabalhei muito, agora eu estou aposentado. Eu falei para ele, o senhor está aposentado do trabalho, não da vida. A vida, o senhor vai se aposentar quando o comitê celestial lá em cima falar, esse cara aí vai estar na hora. Mas enquanto não chegar a tua vez, você tem que fazer alguma coisa. Mas já fiz muito. Não interessa. Você fez é passado. Você tem que fazer do presente e pensar no futuro. Se você quiser lembrar, quando eu tinha 10 anos, eu subia a árvore. Não é a mesma coisa, eu já subi, hoje eu não subo. Mas eu quero dizer assim, cada coisa no seu tempo, mas você não pode parar de fazer as coisas. Exercício físico é fundamental, hidratação, né? Tomar água. Né? As pessoas esquecem. Os meus pacientes, muitas vezes, eles tomam água quando vão tomar remédio. E olha lá, e o resto do tempo passa assim. Reduzir estresse, se é que é possível, né? Se é que é possível. Dormir melhor. O sono, cada vez mais é considerado como um dos grandes benefícios em nossa vida. Quem dorme bem, no outro dia é alguém. Quem não dorme bem, no outro dia não é ninguém. Eu escrevi um artigo esse tempo atrás, Janaína ajudou a corrigir. Tá bom, eu não falo mais. Mas a Janaína que me corrige meus artigos. Se eles são bem escritos, eu tenho as publicações em... tudo isso daí tem que ser realmente devidamente balanceado. Comer fruta, verdura, credo, mas é o que precisa. Bom, e a alimentação diversificada, né? Frutas, verduras, grãos integrais, oleaginosas, sementes, ovos, carnes magras, não é? Alimentos integrais que preservem mais nutrientes e propriedades benéficas, os fermentados, iogurte, queijos, kefir, e o chocolate amargo. O chocolate amargo tem muitas propriedades ótimas, não é? Então, se der preferência ao chocolate, que seja o amargo, que é o mais ruim, né? O gostoso é o docinho. Mas, enfim, eu tenho que falar o que está escrito. Então, a relação é assim. Cérebro saudável, intestino saudável, microbiota saudável. E vice-versa. Se a microbiota é saudável, o intestino é saudável, o cérebro é saudável. Até aqui tudo bem? Enrolei muito até agora? Está começando a ficar interessante? Que bom. Bom, mas se não funciona bem, se a coisa não está como deve, há um processo que você bagunçou a tua microbiota, você não se cuidou, bebeu, fumou, não faz exercício, o que é muitas pessoas, né? Aí você entra num processo que nós chamamos de disbiose. A disbiose é um desequilíbrio na microbiota, em que existe alteração na quantidade e na diversidade de bactérias no intestino, aumentando a quantidade de bactérias ruins, o que pode causar inflamação e levar à diminuição da capacidade do intestino em absorver nutrientes, podendo resultar em vários estados indesejáveis de saúde. Quando as bactérias ruins predominam em relação à boa, vocês vão ver quanta coisa ruim acontece. Por quê? Porque as bactérias boas não foram devidamente tratadas. E as ruinzinhas estão esperando. Ao momento que elas enfraquecem, cai a imunidade, elas estão esperando o momento certo para agirem e fazer seus estragos. E o que acontece, então? Por que a pessoa pode ter uma disbiose? Muito antibiótico. Hoje a medicina melhorou numa coisa. Antigamente, você tinha uma dor para urinar, por alguma razão. Vou tomar antibiótico. Puxa, minha garganta está doendo. Corre na farmácia e já compra antibiótico. Hoje regulamentou. Antibiótico com receita médica. Por quê? Você vai tomar, vai causar resistência para um novo micro-organismo, digamos assim, uma nova bactéria, no caso, e não vai resolver o problema porque não era uma infecção. Você tomou sem ter necessidade. Em contrapartida, você machucou e acabou, e vai destruindo a tua microbiota. Então, as boas vão morrendo e as ruins vão predominando. Consumo excessivo de alimentos industrializados, ultraprocessados. Ingestão elevada de embutidos, farináceos, gorduras saturadas e refrigerantes. Excesso de sal e açúcar. Fumo, álcool, estresse e sedentarismo, né? Você tirar uma pessoa do sofá é complicado. Vocês jovens, com certeza, estão na academia, vão todo dia, se movimentam, não é o caso. Mas tem muita gente que não pode ver um sofá que já está se entregando ali, não é? E isso não pode. Tem que realmente... Quer coisa mais gostosa com sorvete, um chocolate, aqueles doces. Não pode.
Então, aquilo que é gostoso, infelizmente, com critério, né? Com critério, não é que nunca vai poder comer, mas com muito critério. Ok, entender as causas dessa desbiose. E o que causa a desbiose? Não é? A hora que há esse desequilíbrio entre as bactérias ou os micro-organismos ruins predominando sobre os bons, então começa já com má digestão, abdômen dolorido, diarreias, prisão de ventre, fezes mal formadas, às vezes pouquinho, às vezes não tem, às vezes vem diarreia, cansaço, dor de cabeça, candidíase de repetição por quebra da imunidade, problemas para organizar pensamentos ou se concentrar, ansiedade e depressão, interferência na função cognitiva. Então, parece que não era nada, né? Lembra, a gente falou de intestino, falou de uma coisa ou de outra. Vocês vejam aos poucos como a gente está vendo coisas que essa desbiose, por essa desregulação dessa microbiota, vai trazendo ao organismo das pessoas. E se você não corrigir, se você não correr atrás, se você não, digamos assim, achar que aquilo não é nada, toma aí um sal de frutas, não é? Que as pessoas normalmente fazem, enche a cara e come feito louco à noite aí um rodízio de carne, de pizza, e acha que, né, que tomando um engove da vida resolve o problema. Não é bem assim. Então, veja, se você não corrigir, você vai levar intolerância à lactose, doença celíaca, síndrome do intestino irritável, doenças do coração, demência de Alzheimer. Vocês acreditam? Se você não cuidar dessa microbiota, você pode ter demência, você pode ter doença de Parkinson, câncer, né? Principalmente no reto, como eu já disse no começo, doenças do sistema imunológico, como artrite, lúpus, ou diabetes e outras doenças. Então, vocês vejam como essa desregulação ela é muito importante. Você não cuidou, você pode ter, no mínimo, o que está aqui. E não é legal. Alzheimer é uma doença complicada, é a minha especialidade maior. É uma doença familiar, atinge a todos, não é fácil lidar. Então, quer dizer, e tudo poderia ter sido evitado lá atrás. Tudo poderia ter sido feito um tratamento, um cuidado maior, para evitar uma situação como essa. Mas tem uma saída, ou entre tantas saídas, né? Para uma boa função intestinal. Você tem os probióticos, os pré-bióticos, os simbióticos, psicobióticos, tem o parabióticos, tem outros bióticos mais que eu achei que se eu trouxesse aqui, ia lá no chão, a gente não terminava. Mas, enfim, basicamente são esses daqui. Juntamente, claro, com o exercício físico. Deixa eu ver meu tempo. Eu prometi que até às 7h30 eu terminava, então acho que eu chego lá. E vou fechar a porta ali. Então, os probióticos. O que são os probióticos, né? Os probióticos são micro-organismos vivos que proporcionam benefícios para a saúde e são essenciais para o equilíbrio da microbiota intestinal. Então, você tomando esses probióticos, você consegue, de certa maneira, regularizar essa questão sua intestinal. São reconhecidos como as bactérias do bem. Facilitam a formação da chamada barreira probiótica no intestino, inibindo o desenvolvimento na microbiota intestinal de bactérias que causam doenças. E entre os conhecidos, nós estamos falando de alimentos, leites fermentados, tem probióticos, né? Os iogurtes naturais, kefir, kimchi, kombucha. Confesso a vocês que eu fui ter que ver que era isso daí, né? Eu não sabia o que era esse negócio, agora eu sei. Mas não precisa perguntar também, mas só estou dizendo que eu li sobre isso. E também na forma de pó ou cápsula. Além de ter no comércio, né? Não quero fazer isso, principalmente esse kefir ou esse kombucha, porque isso começa a crescer, né? É uma fermentação, e aquilo cresce e a pessoa distribui para a família, para os vizinhos, não sei o quê, e distribui, e vai, e aquilo nunca acaba, né? Então, a pessoa fala, não quero mexer com isso, não. E daí pode comprar. No mercado, nós temos uma porção deles, não é barato. R$100 e poucos por mês, no mínimo, né? Aqui você tem várias marcas, eu não estou fazendo propaganda, ninguém me pagou para pôr aqui, mas eu estou dizendo que tem no mercado, para quem não quer tomar leite fermentado, não quer fazer aquela coisa toda. Então, de fininho pelos ruins, ela vai alimentar os bons, já tem um destino certo ali, né? Então, são componentes alimentares não digeríveis, né, que estimulam a proliferação e atividade da população de bactérias desejáveis no colo. Uma relação de alguns alimentos pré-bióticos que a pessoa pode dispor, não é? Inclusive, aprendi, não vou dizer com quem, não vou falar teu nome, mas aprendi com aquela moça que está ali, que a banana verde tem muitas funções boas, né? Imagina, banana verde,
Mas depois eu fui ler também. Eu, quando tem dúvida, eu vou ler. Eu quero aprender, né? Afinal de contas, sou moço ainda, tem muito que aprender. Então, tudo isso que está aqui, alcachofra, farinha de maracujá, alho. Em suma, se você tiver uma alimentação, como foi dito lá atrás, rica em vegetais, você está tendo uma alimentação excelente. Ah, não, eu gosto de coxinha, eu gosto de pastel. Tudo bem, é um direito seu. Mas depois não reclame. E simbióticos. Contém probióticos e prebióticos ao mesmo tempo, combinando seus efeitos benéficos para o organismo. Oferece tanto os micro-organismos bons, que são os probióticos, quanto seu alimento, que são os prebióticos, promovendo uma sinergia que supera os efeitos positivos isolados. Então, esses alimentos, iogurtes, leites fermentados, bebidas lácteas, sucos e biscoitos, combinam uma quantia de bióticos, ajudam a evitar ou tratar distúrbios mentais, como depressão, transtorno obsessivo-compulsivo, transtorno de ansiedade, pânico ou transtorno bipolar. E os alimentos mais ricos são os iogurtes, kefir, banana, maçã, cebola. Parece que eu estou repetindo, né? Mas estou repetindo mesmo. Que é subir em árvore. Eu só não aconselho muito pular cerca, isso é meio perigoso. Mas vamos dizer assim. Mas no caso, vamos dizer, de corrida, pular obstáculo, o que quiser. Entende? Mas tem que fazer alguma coisa. Não pode ficar, vamos dizer assim, estagnado, parado. Faz o que puder. Hoje também atendi uma velhinha, né? Aliás, a velhinha é o meu ganha-pão, né? Eu trabalho com isso. Que, de repente, está muito parada, mas alguma coisa tem que fazer. Nem que seja levantar a mão, não muito alto, senão Jesus puxa, mas vamos dizer. Mas tem que ser assim, fazer algum exercício, fazer alguma coisa para poder movimentar o corpo. Se não movimentar o corpo, não é legal. Aí a coisa fica, vamos dizer assim, difícil mesmo. Aí vai travando. Quanto mais parado, mais travado. Lembre-se disso. Isso vale para qualquer idade. A pessoa, por exemplo, jovem, como vocês todos aí, de repente vai fazer uma cirurgia. Fica aí uma semana, 10 dias, sem fazer exercício, sem se movimentar. Quando volta, a dificuldade é grande. Por quê? Porque a atrofia muscular é muito grande. Eu dei uma aula no Congresso de Clínica Médica e fui convidado para dar essa aula no Congresso Brasileiro de Clínica Médica, que vai ser agora em setembro. Deve ter umas 5.000 pessoas. O termo é sarcopenia, que é justamente essa fragilidade muscular, sabe? Que é diminuição da força e da massa muscular. Muito comum nas pessoas que têm um pouco mais de idade. Então, o exercício está aqui. Se você fizer exercício, melhora tudo. Porque quando você vai para o exercício, vai melhorar teu intestino, vai melhorar tua cabeça, vai melhorar tudo. Entendeu? Então, o conselho maior, exercício. Bom, mas daí você fez tudo. Você pegou, e eu vou até tomar uma água antes de falar isso. Você já aconselhou, você já falou, se ajoelhou, pediu para a pessoa, olha, tem que fazer isso, tem que se cuidar, alimentação, exercício. A pessoa fez, não adiantou, ou não fez, né? Se ajoelhou na sua frente. Não, doutor, eu faço, não faz nada. Mas, enfim. Mas aí você pega, fez de tudo e não melhorou. A pessoa continua piorando, principalmente numa indicação muito própria, por enquanto, mas é um terreno muito grande. Então, o que eu vou falar na próxima página vai deixar vocês horrorizados. Vocês vão querer me expulsar daqui. Vão falar, esse cara está louco. O que esse cara vem falar aqui? Então é a hora, né? Meu Deus do céu, o que é isso? Esse cara está maluco. O que ele está fazendo aqui? Mais ou menos isso. Então você fez de tudo, não resolveu? O que tem que fazer? Transplante de fezes, que é algo que vai ter, não resolveu. Então, está indicado primariamente o uso de transplante de fezes. Também pode ser promissor no tratamento de outras doenças, como síndrome do intestino irritável, doença inflamatória intestinal, como a doença de Crohn, obesidade, doenças mentais e até autismo. Então, vocês estão sentindo como as fezes não são tão desprezíveis assim, não é? Então, mas não é assim, você pega um montão de cocô e joga no outro, não é? A coisa não é assim, também pega ali. Isso está parecendo... Eu fui médico no interior muitos anos, né? E quando eu me lembro, eu fui médico 17 anos no interior, era o único médico do lugar. E o hospital não tinha muito recurso, e o médico também menos ainda. Então,
e nós fazíamos transfusão de sangue. E se eu conto isso hoje no meio médico, aqui não, vocês nem vão reparar. Os caras querem me expulsar da sala, mas era o que tinha. Então, nós pegávamos, por exemplo, o doador de sangue e punha num frasco de vidro, né, e tirava o sangue, e o que ia receber já estava do lado ali, aquele sangue quentinho ia para o outro. Não sabia se tinha hepatite, mas era o que tinha. Salvamos muitas vidas assim. Era o que nós fazíamos. Eu fazia cirurgia, eu e Deus, né? Sempre eu disse que Deus estava do meu lado ali. Porque se não tivesse, com certeza, não teria feito tudo que eu fiz. Imagine sozinho no interior para operar, para fazer tudo, né? Bom, então, passado o estado de choque, alguém acorda aí, aquele que desmaiou já pode acordar. Então, é a novidade que tem maior também. E os estudos mostram, né? Começaram pelos ratinhos. Pegaram fezes do ratinho magro, do gordo, e puseram no ratinho magro. Fizeram o transplante. E o ratinho magro ficou gordinho. E vice-versa. Pegaram fezes do gordinho, puseram, do magrinho, puseram no gordinho, o gordinho ficou magrinho. E fizeram o trabalho com humanos, relacionado também aos ratinhos. Pegaram fezes de pessoas obesas, com doentes, puseram um ratinho saudável, o ratinho ficou gordinho. E também pegaram pessoas saudáveis e colocaram no ratinho, o ratinho ficou com saúde ainda. Então, são os estudos que vêm vindo aí, não é? Que tem um futuro muito promissor. Então, dilui-se em soro, coa, né? Por tudo aquilo lá. E coloca-se no intestino do paciente, através de sonda, clistéria, endoscopia ou até colonoscopia. Então, é um processo, não vai ter aquele cheirinho, aquelas coisas, né? Então, coa-se para pegar realmente as bactérias. E depois introduz, né, no receptor para poder ter realmente isso. Então, as bactérias, faz um coamento dela e aí depois coloca na pessoa que precisa. Para ser doador de fezes, o critério para ser um bom doador é tão exigente como para você ser um doador de qualquer coisa. Primeiro, você tem que ser nascido de parto normal. Segundo, você precisa ter uma saúde perfeita. Você não pode ter doença, você não pode ser gordo, você não pode ter uma série de situações de alimentação. O doador de fezes tem que ser uma pessoa extremamente saudável. Porque não adianta pegar fezes ruins também, bactéria ruim, e pôr na outra pessoa. Mata de uma vez. Então, você precisa ter um bom doador para que você dê para essa pessoa que precisa o melhor de você. E já começa por aí. Já há uma eliminação se você não é de parto natural. Entendeu? Então, não é assim também. A coisa não é no oba-oba, é bem científico o negócio. Entenderam, então? Passou o susto, já entenderam um pouco, não? Bom, e após essa aula, pense nessa palavra, enfesado, e tirem suas conclusões. 1 minuto para pensar na palavra. Dá para entender? Então, e menos, né? Chegar lá, salgadinho, essas coisas assim, né? Pense no seu microbioma como um animal de estimação. Ele precisa ser alimentado diariamente. Você não tem seu cachorrinho, seu gatinho, que você gasta uma fortuna com ele, leva e faz, e acontece, não é? E veterinário direto. E você não cuida dos seus animaizinhos, que são teus? Com uma alimentação boa, com exercício, você não cuida. Então, você tem que cuidar do que é teu. Não adianta você querer dar todo o carinho para o gatinho, para o cachorrinho, e não se cuidar. Então, pense nisso como seu animalzinho de estimação. Os seus trilhões de animaizinhos de estimação. Bom, e aqui alguns conselhos, né? A vida nossa é uma vida de livre-arbítrio, que nós temos que saber o que a gente quer, certo? Você tem que saber. Eu não quero parar de beber, não quero parar de fumar. Tudo bem, a consequência é sua. Você sabe, você vai pagar por isso. Mas se você está querendo, vamos dizer assim, eu quero aproveitar a vida, quero beber toda, tudo bem, é um direito seu. Mas lá na frente você vai pagar a fatura disso, né? Esse exemplo aqui é mais ou menos isso, né? Então, você vai fazer aquilo que você achar que é mais legal, né? Bom, porque a medicina está assim, as pessoas são assim. Se você tiver, por exemplo, um balcão que tem lá mudança e estilo de vida, vazio. Não, mas eu vou fazer uma cirurgia bariátrica, eu vou arrumar aqui, eu vou fazer aquilo, eu vou tomar um comprimido aí, que esse comprimido vai me deixar, né?
ou eu vou tomar umas vitaminas. Tem gente que toma 1,5 kg de vitamina por dia. Manda vir dos Estados Unidos, aqueles potes, assim, de 3 quilos de comprimido lá, de cápsulas, né? Aquilo não é um tratamento. Aquilo é uma grande enrolação, além de trazer muitos malefícios para a pessoa. Então, não é por aí, né? Então, o que precisa mesmo é mudança de estilo de vida. E, por último, vou citar o nosso amigo Einstein, né? Que diz que insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Você não sai do sofá, não faz exercício, não faz uma dieta, não faz nada, e quer que o mundo mude ao seu lugar, e você não vai dar nenhuma forcinha aí, também não pode, né? Então, tem que mudar. Mas, para mudar, você tem que querer mudar. Querer, digamos assim, ter vontade de fazer, não é? Bom, eu espero que eu tenha contribuído, depois do susto, né? Com conhecimento, as pessoas que estão em casa assistindo, as pessoas que não estão presentes, mas espero que tenham aproveitado também. E se alguém tiver alguma pergunta, ou já não estiver super abalado, falar, ai, meu Deus do céu, eu quero ir embora. Estou no meu tempo, deu uma hora, tá bom? Você vê que eu sou pontual aqui. Pois não. A questão das intolerâncias. Sim. Intolerância à lactose, intolerância a glúten e açúcar. Sim. Pode-se dizer que isso... repetindo, então. Doutora, a questão das intolerâncias que o senhor mencionou. Sim. A intolerância à lactose, intolerância a glúten e ao açúcar. Pode-se dizer que isso se deve ao excesso de processos de purificação? Ou seja, ao não só nós limparmos demais, né? Não estou dizendo que limpar um alimento seja incorreto, mas a gente limpa demais esses alimentos e o próprio processo de limpeza, a purificação do açúcar, a purificação do leite, não foram algumas das razões do surgimento dessas intolerâncias? Eu sou do tempo em que, eu já disse, né, umas 30 vezes aqui que eu sou do interior, que o leiteiro ia com a vaca vender o leite em casa. Então, quantos litros aí, dona Jandira? Ah, meio litro, 1 litro. Ele tirava na hora ali e vendia, né? Então, você veja, aquilo ali com a mão dele, sujeira e tal. E, naquele tempo, eu nunca vi falar em intolerância à lactose. Era raro você ver na nossa geração, que nós que passamos dos 40, né? Ouvi falar, por exemplo, assim, que tivesse essa intolerância. O processo de intolerância, eu acho... Não acho, é a ciência que diz, né? É uma conjunção de várias situações. Primeiro, que o leite é pasteurizado, é um leite cheio de química, é um leite, ainda mais o de caixinha, tem 1000 coisas ali que você não sabe exatamente para conservá-lo, o que tem ali dentro. Segundo, que as pessoas cada vez mais têm contato, como eu falei, com a natureza, sei lá, de participar de muitas coisas. Então, as pessoas, de uma forma geral, ficam muito retraídas em casa, a televisão segura, a mídia, de uma forma geral. E, logicamente, que a interferência, como nós vimos ali, da microbiota é muito grande. Então, eu posso dizer a você que é crescente o número de intolerância à lactose, intolerância ao glúten e outras intolerâncias que vem vindo aí, por isso mesmo, por essa conjunção de fatores, você entendeu? Hoje come-se muito embutido. Antigamente, a minha mãe fazia doce em casa, comia ali um panelão lá. Hoje é tudo ali na caixinha e conservante, não sei o quê. Então, tudo isso, com certeza, mexe mesmo com o sistema digestório da pessoa, não é? E, logicamente, com a microbiota. Por isso que tem que ter muito cuidado com isso, entendeu? É um todo, né? É um todo, né? Ah, tem? Tá bom. Temos algumas perguntas dos nossos espectadores o mesmo preço. Nos acompanham pelo canal do YouTube da Escola Judicial do Paraná. E uma das perguntas que nós recebemos, na verdade, duas. O doutor havia mencionado... Duas, você está abusando, mas tudo bem. O doutor havia mencionado alguns hábitos e alimentações que podem causar a disbiose. Sim. E perguntaram se água com gás também ajuda ou contribui para a disbiose e se inibidores de bombas de próton também podem causar a disbiose. Veja assim, o inibidor de bomba de prótons é um medicamento que se usa e cada vez mais, né? Porque todo mundo tem queixa digestória, né? Digestiva, azia, queimação, esse lance todo aí. Tudo aquilo que for em demasia, e a medicação se inclui nisso, pode trazer algum problema, sim.
Você entendeu? Porque nenhum medicamento é isento de efeitos colaterais. Ah, mas é um paracetamol. Isso é coisa simples. Não é tão simples assim. Que pode mexer? Pode. Vai depender do quê? Da resistência da pessoa, vai depender do que a pessoa tem de problemas, e ele vai, com certeza, pode funcionar até como um gatilho. A partir dali, a pessoa pode ter algum problema. Quanto à água gaseificada, não sei dizer realmente se ela teria uma interferência na questão da microbiota. Ela pode sim dar um estufamento. Tem pessoa que toma água e fica desse tamanho, assim, aquela plenitude abdominal. Mas que ela chegue a interferir na questão, digamos, da microbiota, acredito que não. O refrigerante, quase com certeza, porque se você pegar uma garrafa de refrigerante, quase metade dele é açúcar, né? E fora os componentes químicos, né? Porque ali de guaraná não tem nada, de laranja na Fanta, não sei lá quanto tem, né? Entende? Então, quer dizer, tudo é química. E isso, com certeza, pode, sim, alterar. Temos mais uma pergunta. Não, à vontade, estou brincando. Fica à vontade. Não é hora da janta ainda, pode falar. Uma espectadora Sim. pergunta se há relação da tensão pré-menstrual com o intestino. Ela alega que é difícil em dias de tensão pré ou pós-menstrual. Como amenizar ou melhorar os efeitos? Pois você veja bem. Você veja que quem fez a pergunta, uma senhora, uma moça, a relação estrita, não é? Da questão cerebral com a questão intestinal. A mulher na TPM, não vou entrar nesse assunto, senão vou apanhar aqui, tem umas que têm alterações brutais, tem outras que passam tranquilas. Cada uma é uma, e eu respeito isso. Mas eu quero dizer assim, mas na questão da tensão pré-menstrual, mexe muito com o sistema nervoso, mexe bastante, e a relação intestino-cérebro está provado pela aula que nós demos. Porque se uma coisa não está bem, pela ansiedade, vejam vocês como foi dito, a ansiedade, a depressão, toda essa questão emocional está diretamente ligada também ao intestino. Se uma coisa não está bem, a outra não está bem. É como eu expliquei aqui. Por exemplo, se a pessoa não vai no banheiro, um jovem, vocês jovens aqui, se passar 2 dias sem ir ao banheiro, já está incomodada, já não está disposta, já é diferente. E quando viaja, então, né? Aí dançou. E aí vem uma coisa muito complicada em relação homem e mulher. Por quê? Porque a mulher é muito seletiva para ir ao banheiro. Para ir ao banheiro tem que ser tranquilo, um banheiro limpo, no momento que ninguém bata na porta, que ela possa ficar tranquilo fazendo o que tem que fazer. O homem não. O homem vai no matinho, vai atrás da árvore, ele não quer nem saber. Então, infelizmente, para a mulher, sim, tem mais problemas do que para o homem. Essa questão da inibição natural, né? Ela está no meio de uma atividade, ela não dá vontade no banheiro, mas ela não vai porque ela não tem que terminar aquilo, o patrão está ali, o chefe, ou ela tem que terminar, ou é o filho que está chamando, é o marido que fica incomodando. Então, é uma série de fatores que, infelizmente, contribuem para uma função intestinal da mulher pior. E se a função intestinal está pior, realmente a mente também fica pior. Entenderam mais ou menos isso? Homem é um bicho malandro, não tem acordo. Você já viu um cara fazendo dentro do shopping, atrás de uma arvorezinha lá. Tudo bem. Temos um último questionamento no campo chat do nosso canal do YouTube. O Eric Huss pergunta se essas dietas para resetar os intestinos, elas são recomendadas? Olha, depende do que é resetar, né? Veja assim, dependendo de como você vem. Se você vem de hábitos ruins, alimentares, sempre é bom você parar com aquilo e começar o quanto antes os hábitos saudáveis. E esse resetamento, vamos dizer assim, vai depender de que forma é feito, né? Se você, vamos dizer assim, bruscamente mudou a tua alimentação, você pode ter alguma consequência disso, porque o teu organismo ainda não está totalmente preparado para aquilo. O cara gosta de carne, churrasco, você vai comer só abobrinha e alface. Pô, dá um choque louco no cara, entendeu? Então, essas mudanças, se for um choque mais brusco, elas têm que ser gradativas, né? Vai misturando um alface na carne, vai fazendo alguma coisa e gradativamente vai mudando o seu hábito, entendeu? Que não seja tão brusco assim. Apenas mais um comentário. Então,
o último aqui da nossa noite. O Carlos Gilberto Miranda, ele comenta que a medicina tradicional chinesa já falava sobre esta relação entre o cérebro e o intestino grosso, há 5.000 anos atrás, estabelecendo uma relação entre as curvas do intestino grosso e as regiões do cérebro. Ele perguntou se o doutor poderia comentar algo acerca. Ele tem razão, porque, veja assim, Hipócrates, mais novo, né, porque Hipócrates é do século IV a.C., ele já dizia que todas as doenças têm origem no intestino. E a questão da história da medicina, ela passa realmente de 5.000 anos, quer a medicina chinesa, quer a medicina indiana, que são consideradas as mais antigas, elas têm realmente os princípios, como o nosso colega acabou de falar, baseado nisso mesmo. E o interessante, só para corroborar tudo isso, é que os princípios da medicina chinesa ou da medicina indiana, até hoje, são válidos. Pô, mas 5.000 anos atrás, porque os princípios se baseiam nisso mesmo, numa boa alimentação, numa meditação, em exercícios. Isso não é nada novo. Tudo que a gente fala aqui, pô, novidade. Novidade, para quem não sabia, mas são coisas muito antigas. E ele tem razão quando ele diz que realmente isso é antigo. Medicina chinesa, ayurvédica, né, que é da indiana, tem muito a ver com isso. E só, como eu falei, eu ilustrei citando Hipócrates, né, que é o pai da medicina, que dizia, como eu falei, no século IV a.C., que todas as doenças têm origem intestinal. Se pudermos concluir com mais uma pergunta? Claro. Perfeito. Foi o último comentário aqui no Campo Chat. Se as injeções para reduzir a obesidade, se elas são prejudiciais ao intestino? Veja assim, essas injeções estão virando moda agora aí, né? Todo mundo procura o método mais fácil para emagrecer, não é verdade? Porque essa epidemia de obesidade, ela está graçando em vários aspectos. E uma das soluções que aconteceu ultimamente é justamente usar esses antidiabéticos, né, como emagrecedor. Veja, não tem uma relação direta, vamos dizer, se você falar, não, vou aplicar aí um liraglutida da vida, um desses daí, e vou ficar com um problema intestinal. Ou piorar ou melhorar. O ruim já está lá. Se ele está obeso, é porque a flora, a microbiota dele já está ruim. Então, quer dizer, o remédio não vai piorar aquilo que já está ruim. O que ele tem que fazer é melhorar, vamos dizer assim, a sua função intestinal. Se ele melhorar a função intestinal dele, pode fazer o que ele quiser. Porque é como eu expliquei, se ele já chegou numa obesidade, num sobrepeso, é porque ele já estava numa desbiose. Então, quer dizer, essa tentativa de emagrecer, através de um antidiabético, digamos assim, um hipoglicemiante, não vai interferir tanto na microbiota dele. Ele tem que fazer aquilo que está lá, é o dever de casa. A alimentação correta, o exercício, é o que vai predominar, né? Pode perguntar. A patroa não chamou para jantar ainda, então. Diz que eu posso ficar mais 5 minutos aqui, então fico, né? Eu sou ali, ó, o medo de apanhar que você não faz ideia. Não, neste momento não temos mais questionamentos e queremos agradecer a brilhante explanação do Dr. Luiz Antônio da Silva Sá. E, neste momento, convidamos o diretor do Departamento de Gestão de Recursos Humanos e integrante da COPAS, Dr. Elcio José Vidotti, para entregar uma lembrança ao nosso palestrante, em nome da Comissão Permanente de Apoio à Saúde de Magistrados e Servidores. Olha, obrigado pelo livro, pela lembrança. Obrigado. Espero que tenha... Nós que agradecemos. Obrigado. Obrigado, livro. Obrigado. Valeu. Obrigado a oportunidade também de contar umas lorotas aí. Obrigado. Mais uma vez, agradecemos a brilhante explanação do Dr. Luiz Antônio da Silva Sá.